E aí, meu querido, minha querida, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, mais uma aulinha. Não desista, falta pouco. São bastante aulas, muitos conteúdos, mas vale a pena. Sempre no finalzinho você vai ver que, vendo todas essas aulas de química, física, biologia, ciência, natureza primeiro, matemática e aí vai. Beleza? História, geografia, inglês, tá cheio de aula, cheio. Só não, né, não acessa a universidade quem não quer. Você está fazendo a tua parte, nós estamos fazendo a nossa parte. Juntos, vamos lá, beleza? Então, olha só, vamos dar continuidade à parte sobre gases, onde que na aula passada a gente viu a equação geral dos gases, que é pivete 1 igual a pivete 2, onde que agora a gente vai usar dessa equação para poder deduzir outros, que na realidade aquele R já era uma constante, beleza? Agora a gente só vai fazer uma dedução um pouquinho mais aprimorada desses conceitos. Então, só lembrar que as condições normais de temperatura e pressão CNTP, pressão de 1 atm, que é igual a 760 mm, e aqui a temperatura sempre tem que ser dada em Kelvin, beleza? Agora, na CNTP é zero, certo? Ou seja, 273 Kelvin. Aí nós temos que relacionar o volume ocupado na CNTP, que você já conhece, 22,4 litros. Este é o volume de 1 mol de qualquer gás nessas condições. Agora, a equação de Clapeyron, como eu já havia citado para vocês no finalzinho da aula, ela é extremamente importante para várias resoluções. Então, olha aqui, ó. Primeiramente, você já viu na aula anterior que P vezes V é igual a uma constante, que P sobre T era uma constante e que V sobre T era uma constante, que daí a gente igualou essa constante, daqui surgiu o P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre o T2. Que é a equação geral dos gases. E transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Ok? Agora, essa constante, ela é caracterizada como sendo a constante universal dos gases ideais. Certo? E ela recebe esse nome e é constante e tem um número, que é o que a gente vai calcular agora. Ó. Então, PV sobre T, nas condições de temperatura e pressão normais, CNTP, eu posso calcular esse valor de R. Então, ó, pressão na CNTP, 1 atm. O volume de um mol de gás na CNTP, 22,4. E a temperatura, 273. Se você fizer essa operação matemática, isto vai dar o valor de 0,082, que é para 1 mol desse gás nessas condições. Se eu quiser para 2 mols, 2 vezes o 0,082. Se eu quiser para N mols, será N vezes 0,082. Agora, esse 0,082, vocês perceberam que é sempre o mesmo. O que muda é para a quantidade de mols, a quantidade de matéria. Então, PV vai ser igual a quem? NR. Por que R vezes N ou N vezes R? Porque R sempre vai ser o 0,082 quando a minha pressão foi de 1 atm e a temperatura foi 273 Kelvin e o meu volume de 22,4 litros. Agora, se você passar o T lá para cima multiplicando, você vai encontrar quem? A equação de Clapeyron, PV igual a NRT. Aí tem várias frases que o pessoal gosta de falar, né? Puta véia não rejeita trabalho, aí tem o P de Paulo, certo? Deixa com viado, não rejeita trabalho, mas pode ser Paulo varou no rabo teu também, beleza? Maneira bem carinhosa de trabalhar, não vende com churumelas não, beleza? Então aqui, pau é pau, pedra é pedra, sei o que eu sei, digo não sei o que não sei, mas não sei, beleza? Então tá aqui a nossa equação, decorem, certo? Professor vadio não rejeita trabalho. Não tem nem coerência, né? Mas cada um tem a sua maneira de Jesus especificar essas formulazinhas aqui. Agora, eu posso, em vez de colocar 1 atm, eu posso colocar os 760 milismercúrio. Aí você vai encontrar o valor de 62,3. Para cada unidade de pressão, eu tenho um valor de R. Para 1 mol, para 2 mols, para N mols. Então, vai ficar PV sobre T é igual a R vezes N. Certo? Jogando o T lá para cima, vai ficar o quê? PV igual a NRT. Indiferente qual o valor de R. Então, o valor de R, eu tenho 2. É o 0,082 quando a minha pressão for em atm. E o R pode ser 62,3 quando a minha pressão for em milímetros de mercúrio.
Titizinho, quando que eu sei quando que usa uma, quando que usa outra? Preste atenção no enunciado, certo? Ah, mas professor, eu só decorei o 0082. Legal. Aí você vai ter que transformar os milímetros de mercúrio em ATM. Professor, eu sei fazer isso? Sim, nós já fizemos um ATM 760. Talvez não fizemos, mas eu coloquei ali para vocês. Sempre um ATM 760? Aham. Se eu tiver 1520, 2 ATM. Se eu tiver metade, meio ATM. E assim vai. Beleza? Então, é uma maneira bem tranquila de lidar com os números. O problema é só substituir. A parte gasosa é a pura substituição na fórmula. Por isso que tem que saber algumas interpretações. Ok? A hipótese de Avogadro, isso aqui em vestibulares despenca, Enem já é mais difícil. Enem eles vão cobrar a parte gasosa, se a pressão está aumentando, o volume está diminuindo, aquela questão de inalação, alguma coisa assim. Então aqui, ó, volumes iguais de dois gases diferentes, estando na mesma temperatura e pressão, eles vão ter sempre o mesmo número de moléculas, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É o princípio de Avogadro. Volumes iguais de quaisquer gases, desde que eles estejam nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles sempre terão o mesmo número de moléculas. E quando eu falo moléculas, eu posso dizer o quê? Mol. Porque as moléculas são constantes dentro de um mol. Tranquilo? Então esse é um princípio muito importante, beleza? Eu queria que vocês dessem uma estudada no princípio de Avogadro. Volumes iguais de dois gases diferentes, estando nas mesmas condições de temperatura e pressão, eles terão o mesmo número de mols. Então olha só, o que eu poderia fazer aqui, ó? Usar PV é igual a nRT. Só que eles estão nas mesmas... Isso é um gás 1 que eu estou chamando, e PV igual a nRT para um gás 2. Como eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, então pressão e temperatura corta, certo? O volume é igual, corta, 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 corta. O R é uma constante universal, corta, corta. Agora o número de mols de uma é diferente do número de mols da outra, porque a massa molar, lembram? Número de mols é a massa pela massa molar. Como o metano é 16 e gás carbônico é 44, então a massa molar é diferente, o número de mols vai ser diferente. Só que entre eles são iguais, então vai ficar N1 é igual a N2. E se você substituir, vai ficar a massa 1 sobre a massa molar é igual a massa 2 sobre a massa molar. Beleza? Então são apenas algumas deduções de fórmulas que vocês podem aplicar deduzindo essa equação. Sempre vindo do PV igual a nRT. Tranquilo? Mistura de gases, aí é só somar. Vai me dar uma pressão final, um volume final, uma temperatura inicial, então não tem segredo, certo? É muito parecido com mistura de soluções. Você tem uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial. Então você faz a soma dos pivetes. A soma dos pivetes vai te dar uma pressão final, um volume final, uma temperatura inicial. Pode ser que apareça assim, ó, P1, V1 sobre T1, mais P2, V2 sobre T2, mais quantos existirem, é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Qual que é o grande problema da mistura? É este V final. Porque este V final não precisa ser necessariamente a soma de V1 mais V2. Beleza? Eu posso colocar ele num recipiente infinitamente menor do que os outros dois que eu estou querendo acumular. Só que se ele é infinitamente menor, a minha pressão tem que ser infinitamente, muito bem, maior. Porque pressão e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Esta é a lógica. A parte gasosa envolve fórmulas. Você tem que saber o domínio dessas fórmulas aí. Beleza? Se você consegue imaginar o cotidiano aplicando a fórmula, você mata qualquer questão. Então, a soma dos pivetes vai me dar um pivetão, que é a pressão final, o volume final e a temperatura final. É diferente de mistura de soluções. Se eu coloco 10 ml de água e 10 ml de ácido, o meu volume final é 20 ml. Aqui não, porque gases eles podem conformar de qualquer forma. Aí você pode ter uma pressão maior ou uma pressão menor, tudo vai depender. Tudo bem?
Difusão e efusão gasosa. Também um termo muito importante, bem comum do dia a dia de vocês. Às vezes você não abre a geladeira, nossa, que cheiro é esse? Como é que se sentiu esse odor? Porque as moléculas chegaram até o teu naringombol, teu narizão, certo? Aí o que acontece? Você tem uma certa velocidade. Só que a velocidade, aí que eu queria já que vocês anotassem no materialzinho de vocês, a velocidade de uma substância está diretamente ligada à sua massa. Se a massa é grande, ela é pesada, como é que ela vai correr até o seu nariz? Lentamente. Agora, se é uma molécula pequenininha, ó, ela rapidamente chega até o seu nariz. Consequentemente, você consegue sentir o odor mais rapidamente. Isso tem a ver com difusão gasosa, certo? Aí você tem o termo efusão gasosa. Efusão gasosa, aí é a passagem por um pequeno orifício. Mesma coisa, se o orifício é pequeno, não pense besteira, calma. Estou falando orifício, um buraquinho. Pequeno, quem que passa? Algo grande, algo pequeno, rapidamente? Algo pequeno, certo? Algo grande vai ter, né, vai passar, mas vai ter grande dificuldade. Não pense, para de pensar besteira. É pedagógico, altamente pedagógico. Tô vendo você dando risada do outro lado aí, seu pilantra, sua pilantra. Beleza? Então, velocidade com que ele espalha pelo meio é difusão gasosa. Efusão gasosa é a passagem pelo pequeno orifício. Guardem isso, ok? Porque tem várias formas a serem trabalhadas. Quando abrimos um recipiente contendo um perfume, após certo tempo sentimos o odor do perfume. Por quê? Porque está ocorrendo uma difusão gasosa. Mas essa difusão gasosa teve que passar pelo orifício do frasco do perfume. Então, a efusão está no orifício e a difusão está na velocidade com que o gás passa pelo ambiente. Beleza? Então, quando você abre, lá, ó, certo? As bolinhas saem. Então, isso ocorre porque algumas moléculas do perfume passam para a fase gasosa e se dispersam no ar, chegando até as nossas narinas. Se eles se dispersam no ar, como é que é o nome disso? Difusão. Quando elas saíram, efusão, porque elas tiveram que passar pelo pequeno orifício. Ok? Essa dispersão recebe o nome de difusão, como eu acabei de falar para vocês. Efusão gasosa é a passagem pelo pequeno orifício. Tá vendo que está diminuindo, você não está ficando louco, tá? Se cada vez você diminui o orifício, fica mais difícil das moléculas passarem para o estado gasoso. Então, uma bola de festas em um certo tempo murcha, certo? Já viu os balões? Ele murcha, né? Por que ele murcha? Porque o balão é poroso. Agora, se você enche com CO2, ele vaza com uma certa velocidade. Se você enche com hélio, ele vai vazar mais rápido. Por quê? Porque o hélio é menor. Então ele tem uma velocidade de difusão, de passagem, de efusão, muito mais rápida pelo pequeno orifício. Efusão gasosa. A velocidade com que ele passa, difusão gasosa, que ele vai se espalhar pelo meio daí, certo? Então, espalhar pelo meio é difusão. Efusão é passar pelo pequeno orifício. Então, guardem isso. Moléculas grandes têm pequena velocidade. Até vamos escrever isso aqui, acho que fica mais fácil, ó. Quanto maior for a massa molar, significa que menor será a velocidade e menor será a passagem pelo orifício. Tudo bem? Então, aí que está a denominação. Joia? Então, esse fenômeno é conhecido como efusão gasosa, a passagem pelo pequeno orifício. Beleza? Vamos para aquilo que nos interessa. Ó. Créditos de carbono são certificações dadas a empresas, indústrias e países que conseguem reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera equivale a um crédito de carbono. Questão do Enem essa aí. Aí diz assim, utilizando-se, só que é do sistema prisional, tá? O sistema prisional é uma prova um pouquinho mais complexa do que a tradicional. Tudo bem? Então, ó, utilizando o CDR 0082, a quantidade de CO2 equivalente a um crédito de carbono, ou seja, um crédito é uma
tonelada de CO2, quando coletado a 1 atm e 300 Kelvin, ocupa um volume aproximado em metros cúbicos igual a. Então, vamos lá. Ó. Se ele está me dando R, eu vou ter que usar o PV é igual a nRT. Certo? Porque ele está me falando sobre massa. A diferença de pivete 1 igual a pivete 2 para o PV igual a nRT está na ordem de massa. Se eu te forneço massa, é porque provavelmente você vai usar o PV igual a nRT. Que N é o número de mols. É a massa da substância. Tudo bem? Agora, se eu falo que alterou a temperatura, alterou a pressão, volume de uma massa fixa, aí são as transformações gasosas. O pivete 1 igual ao pivete 2. Ok? A pressão ele me deu, ó, só substituir. O volume é que ele der, só que esse volume é litros. N é o número de mols. Só que o número de mols você já conhece. É a massa pela massa molar. Então, a massa, 1 tonelada, ou seja, 10 na sexta, dividido pela massa molar. Quanto que é a massa molar do CO2? É 44. O carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. O R é constante, 0,082, e a temperatura ele me deu, que foi de 300. Então, é uma conta um pouco, né, capciosa para ser resolvida. Eu vou fazer aqui, ó, volume em litros vai ser 1 dividido por 44, depois eu melhoro. Vai ser 0,23, vezes 10 na sexta, vezes o 0,082 e vezes o 300. Agora eu vou multiplicar o 0,023 vezes o 0,082 vezes o 300. Ok? Então, isto aqui vai me dar um volume em litros de aproximadamente 0,56 vezes 10 na sexta litros. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora, eu vou colocar numa notação que está aqui na minha alternativa. Ó. Então, isso aqui, passando agora 3 casas, ó, 1, 2 e mais uma, 3. Então, isso aqui vai ser 560 vezes 10 na terceira litros. Só que 10 na terceira é 1000, que corresponde a quanto? Aproximadamente 560 metros cúbicos. Certo? E 560 é um volume mais próximo de quanto? De 600. Por isso não é mais próximo de 400? Não, aí é 160 de diferença. Aqui é só 40 de diferença. Então, resposta correta, letra D. Próxima questão. John Dalton, químico, meteorologista e físico inglês, forneceu importantes contribuições à química no que concerne à teoria atômica e ao estudo das misturas de gases. Baseando nas suas conclusões e considerando que em um recipiente de 30 litros volume, a temperatura, sempre vem esse junto aqui, não sei porquê, de 27 graus Celsius a 300 Kelvin, são misturados, ó, 5 gramas de nitrogênio, N2, cuidado, gás, 12 gramas de hélio, HE, não é HI2, e 4 gramas de oxigênio, O2. É correto afirmar que a pressão total do sistema em valores é aproximado. Então, ele quer saber a pressão e tem o massa. Então, só vou poder usar PV é igual a nRT. Mas é mistura. Então, eu vou somar o número de mols, já direto. Como é que você calcula o número de mols? Ó? N de N2 vai ter que ser o quê? 56 dividido por quanto? Por 28. Como é que eu sei que é 28? O nitrogênio é 14. Então, aqui você vai ter 2 mols. N de hélio vai ser o quê? 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, fácil, né? 3 mols. E número de mols de oxigênio, que é O2, vai ter que ser 4 dividido por quanto? Por 32. 4 dividido por 32, você tem 0,125 mol. Tudo bem? Ele quer saber a pressão total. Então, a pressão total eu quero, o volume é de 30 litros, o N. Se eu quisesse só do hélio, eu usaria só o 3. Se eu quisesse só do oxigênio, eu usaria 0,125. Mas como eu quero o total, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que somar esses valores. Então, 0,125 mais 2 mais 3
você vai ter um total de N igual a 5,125 mol. 5,125 vezes o R, certo? Que é 0,082 e vezes a temperatura, que é de 300 Kelvin. Então, vezes 0,082 vezes o 300 vai me dar aquilo que me interessa. Dividido por 30, você vai ter 4,2 atm. Beleza? E daí, ele está falando valores aproximados. Ó. Então, eles gostam de colocar essa situação aproximada. E 4,2 está mais próximo de quanto? De 4,53. A diferença é 0,3, certo? E do outro, né, tem que fazer... Aqui até tem dois valores próximos, né? O 3,84. Daí fica até uma pilantragem aí para a resolução, né, desse sistema. Então, 4,2 menos 3,84, olha que sacanagem, né? Para você determinar. Vou usar o mesmo, 4,2 menos 3,84. Vai dar 0,36 aqui, certo? Vamos ver se a gente marcou certo. E 4,2 menos 4,53 vai dar 0,33, ó. Certo? Então, a diferença menor foi por 4,53. Então, acertamos a questão. Beleza? Então, essas daqui são tudo do sistema prisional. Então, eles gostam dessas, não sei porquê, né? Se o cara vai estar lá estudando, lógico, está, né, pagando as suas dívidas lá, estando preso, e tem que resolver questões desse nível, acredito que é incoerente, tá? Mas tudo bem, vamos ter que resolver as questões. Outra questão, ó. Biodigestores transformam matéria orgânica em uma mistura de gases e resíduo sólido. Um biodigestor de capacidade de 10.000 litros gerou, após o final do processo de fermentação, uma mistura contendo 60% de metano, equivalente a 750 mols desse gás. Então, esse gás, 750 mols, corresponde a 60%. Considerando que a temperatura interna do biodigestor era de 320 Kelvin e que a constante universal dos gases, aqui ele deu uma melhorada, ó, 0,080, a pressão interna do biodigestor em atms era, certo? Interna do biodigestor era. Então, vamos lá, ó, ele está falando PV é igual a nRT. Só que os 750 mols de metano eram 60%, certo? Só que eu tenho uma mistura de gases inteiro lá dentro, certo? Que ele está falando aqui, ó. Forma matéria orgânica em uma mistura de gases e resíduos. Então, tem outros gases além do metano, certo? Como eu quero saber de tudo, eu quero saber dos 100%. Então, 750 vezes 100 dividido por 60. Você vai ter um número de mols total de gases equivalente a 1.250 mol. E ele quer saber a pressão. Então, a pressão vezes o volume, 10.000, N, 1.250, o R, 008 e a temperatura, 320. Então, vezes 008, vezes o 320 e divide por 10.000. Você vai encontrar uma pressão do sistema igual a 3,2 atm. Olha agora, sim, a alternativa fácil e clássica de ser resolvida. Então, nós temos que salientar algumas coisas, evidenciar alguns sistemas para poder efetivar. Uma outra questão aqui muito boa é essa aqui, ó. A oxidação metabólica da glicose, C6H12O6, no corpo, produz CO2 que é expelido dos pulmões como um gás. Então, tá ali a reação. Quando 24,5 gramas de glicose são consumidos nessa reação, a temperatura corporal é de 37 graus Celsius e a pressão de 0,970 atm. O volume de CO2 seco produzido na oxidação de 1 mol da glicose é aproximadamente tanto. Beleza? Então, nós temos aí as alternativas. Só que ele está te dando aqui, ó,
quando 24,5 gramas de glicose são consumidos nessa reação, a temperatura tanto, certo? Produzindo a oxidação de 1 mol, ele quer saber o volume, ó, de 1 mol de glicose, certo? Então, 1 mol de glicose, ele estaria produzindo quanto? Ele está produzindo 6 mols, certo? Então, aqui, às vezes, o aluno fica naquela temperatura, né, de 37 graus Celsius, já podemos até colocar aqui 310, certo? Vezes o 0,082 que você tem, né, e a massa de 6 mols, você teria que a análise, vamos dizer assim, propriamente dita, do processo, tá? Só que aqui tem um detalhe, tá? As nossas alternativas, elas vão ter que burlar aqui, ó, porque ele está falando 1 mol, mas por que ele me deu 24,5 gramas? Certo? Porque 1 mol é pela produção de CO2. Só que essa aqui está meio confusa. Se você fizer as contas usando 1 mol de glicose, você não vai achar resposta nenhuma. Acabei de fazer aqui rapidinho. Então, a gente vai ter que fazer pela massa da glicose propriamente dita. Ou seja, cada 1 mol de C6H12O6 está produzindo 6 mols de CO2. Quanto que é a massa da glicose? 180 gramas. Está para 6 mols. Por que eu vou deixar nos 6 mols? Porque como está fora da CNTP, você vai ter que usar o PV é igual a nRT. Certo? Então, o que vai faltar para resolver a questão, para calcular o volume? O número de mols. Então, 24,5 gramas está produzindo quantos mols de CO2? Então, 24,5 vezes 6, divide por 180. Você vai encontrar o número de mols de 0,82 mol. Agora, a pressão 0,97, o volume que você deseja, 0,82, 0,082 e a temperatura 310. Então, se você aplicar a matemática agora, 0,082 vezes 320, certo? Dividido por 0,97, você vai ter quanto de volume? 22 litros, aproximadamente. Certo? E aqui, a resposta mais próxima, o 21 litros. Beleza? Então, aqui a nossa interpretação que temos que visualizar, ó. Foi uma questão mal formulada. Talvez até essa questão tenha sido aí anulada, cancelada e assim por diante. Beleza? Então, essa seria a maneira de você trabalhar a parte gasosa, a parte que envolve os gases, envolvendo aí o CO2 e outros gases presentes aí na atmosfera. Bem importante isso. Tranquilo? Bons estudos, caprichem aí, resolvam as questões que precisam ser resolvidas, pegue o seu material, analise, faça essas aulas correrem aí facilmente e até a próxima aula. Tchau, tchau.